Fala galera, beleza? Chicão Júnior na área e hoje eu vou trazer para vocês um videozinho rápido, mas um videozinho que a galera me pediu muito lá na aula, certo? Qual é a diferença de utilizar o fetch nativo do JavaScript e utilizar a biblioteca Axios? Se você já usou essas duas artimanhas aí para fazer um fetch, né, com certeza você deve ter percebido algumas diferenças, inclusive facilidades na hora de utilizar aí, por exemplo, o Axios. Mas se você nunca utilizou e é a primeira vez que você está caindo aqui no canal, faz o seguinte, deixa o like, clica no botão se inscrever e bora codar. Seguinte, quando a gente pensa em APIs, né, quando a gente pensa em fazer uma requisição HTTP para outro cliente, outro HTTP client, que está servindo para a gente aí um serviço, né, esse cara geralmente vai devolver para a gente um JSON, certo? Então a gente já sabe aqui, baseado nas aulas que a gente teve, que eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer um GET, né, nessa URL, através de um fetch, e esse fetch vai me retornar o quê? Uma promise. A gente viu até ontem na live, se você perdeu a live de ontem, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, certo? Mas sem enrolação, vamos para o código. Seguinte, eu tenho aqui um HTMLzinho simples, certo? E aqui eu já tenho a página executando no meu HTML, beleza? Eu já tenho esse index.js aqui, ele está vazio, e o que acontece? A gente vai codar, né, tanto o fetch quanto usando a biblioteca Axios dentro desse arquivo. Aqui no HTML, então, eu preciso, dentro do meu header, importar duas coisas. A primeira delas é importar o nosso arquivo, certo? Ou seja, eu vou digitar aqui script, 2.src. Isso aqui é um command line do VS Code, para ele já trazer para minha tag. Olha só. E eu vou colocar o quê? Index.js, que é o nome do meu arquivo. Mas antes de importar o index, eu preciso importar o Axios. E lembrando que eu não estou utilizando Node, eu estou utilizando simplesmente HTML com JavaScript. Então o que a gente vai fazer? A gente vai acessar o cdnjs.com. Para quem não conhece, o CDN, galera, é o site que contém mais de 6.000 bibliotecas para você importar no seu projeto, beleza? Eu já estou com o site do CDN aqui aberto e olha só, eu já deixei aqui o Axios feito a pesquisa, certo? Então você vai vir aqui, vai digitar Axios. Opa, vamos digitar aqui Axios. Olha só, ele vai mostrar para a gente várias bibliotecas aqui que se referenciam ao Axios, mas eu quero ela aqui, ó. Axios Promise Based HTTP Client for the Browser and Node.js. Ou seja, ela serve para as duas coisas, tanto executar no browser quanto executar no servidor com Node.js. Eu vou pegar a última versão dela aqui, certo? Simplesmente você vai copiar aqui, ó, copy script tag, vai vir aqui no seu HTML e vai dar um Ctrl V. Olha só, ele já copiou para a gente aqui o Axios lá do CDN. Agora eu posso fechar o CDN. Vamos voltar aqui para o nosso HTML, certo? Como eu estou com Live Reload, tudo que eu fizer aqui no meu VS Code, né, vai ser transmitido aqui pro browser, beleza? Deixa eu só mudar aqui a porta, que eu mudei para 5501. Beleza? Deixa eu mudar aqui para HTML. Beleza, voltamos aqui para o nosso arquivo, né? Então vamos lá. Dentro do nosso index.js, o que a gente vai fazer? Simplesmente vamos escrever um fetch, certo? Hoje a gente vai utilizar, mais uma vez, o JSON Placeholder, né? Que é uma API aí free, você pode utilizar para estar capturando dados, né? Principalmente dados de usuário, dados de conteúdo, né? Como se fosse um blog, etc, certo? Então vamos lá. Eu já deixei aqui copiado a minha URL, tá? Então a minha URL padrão, que é do JSON Placeholder, eu vou colocar numa constante aqui, API URL. Beleza? Já deixei a minha URL padrão. E agora eu vou fazer o fetch. Pessoal, a gente já fez isso aqui várias vezes, né? Qual é a premissa básica aqui, né? A gente vai colocar aqui a nossa API URL e vai concatenar com o quê? To-dos. Percebam que eu já tenho uma barra, eu vou até tirar a barra daqui para não gerar polêmica, né? Tem gente que não gosta de colocar aquela barra na base da API, né? Então vamos lá. Se eu fiz um fetch com essa URL, eu preciso capturar essa promise. Eu vou usar o den, certo? Onde esse den vai me retornar uma response, e eu vou ter que dizer que o response.json. Eu vou retornar um JSON, certo? Baseado nessa promise que eu acabei de receber. Depois disso, eu vou fazer outro den, para quê? Para eu poder capturar, né, o meu JSON que eu acabei de retornar lá em cima. E aqui, pessoal, simplesmente eu vou dar um console.log data. Acabou. Beleza? Não vou fazer mais nada. Ah, com certeza vamos colocar o nosso cat aqui, né? O cat, que recebe um error. E se esse erro existir, vamos dar um console.log esse erro. Beleza? Vou salvar, né? Vamos lá para o navegador. Se a gente vir aqui no navegador e dar um zoom, a gente já está vendo aqui, ó. Olha só.
na aba rede, né, eu estou usando aqui o Edge, mas se você estiver usando o Chrome, se você estiver usando aí outro navegador que seja escrito Network, é lá que vão aparecer todas as requisições HTTP que você fizer. E aqui está o nosso to-dos. Ele acabou de fazer aqui, ó, JSON placeholder typecode.com/todos. Foi uma requisição GET, retornou 200. Lembra lá do HTTP status code? 200 é OK. E aqui na resposta eu consigo ver todo o JSON que ele me mandou. Ó. Ele me mandou um array com todos os usuários, tá? Se eu vier aqui no console, ó, informações, está aqui, ó. Eu tenho mais, né? Tenho 200 usuários aqui, ó. Ele até divide em dois arrays de 100, né? Porque senão ele não consegue montar aqui na tela pra gente. Mas isso aqui é um array só com 200 usuários. Perfeito, então. Esse fetch eu já sabia, já estou cansado de fazer esse fetch. Como é que seria utilizando a biblioteca do Axios? Bora lá. Olha só a semelhança. Em vez de utilizar o fetch, eu vou utilizar o Axios. Então, Axios, ponto. Qual é o verbo HTTP que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou querendo fazer um GET. Né? Estou querendo ir lá no servidor, capturar informações e retornar. Então, axios.get. Vou passar a mesma URL aqui, ó. Certo? E vou fazer ponto dentro, certo? Onde eu vou ter aqui o meu response. Só que agora eu não preciso mais ter dois dens, porque o axios.get ele não me retorna mais só uma promise, ele já me retorna um JSON específico. E ele geralmente joga esse JSON para dentro de um objeto data. Então, o meu response aqui, eu já vou ter exatamente isso daqui, ó, response.data. Quem é que é esse ponto data aqui? Ó? É todo o retorno da API. Então, o Axios faz isso para você. Em vez de você ter que utilizar dois DENs, você só vai precisar utilizar um para pegar o retorno dele. Porque aquele outro DEN, né, que é o que a gente faz aqui em cima, por exemplo, com response.json, ele já fez para você. Só que ele pegou esse JSON e jogou dentro de um objeto chamado data. Por isso a gente fez response.data, certo? E aqui a gente pode copiar o cat e colocar que funciona exatamente igual. Olha só, se a gente vier para o navegador, aqui em rede, a gente tem duas requisições. Ó. Veja que o navegador, o próprio navegador, separa para a gente aqui. Ó. Ele coloca uma sendo do tipo fetch e a outra sendo do tipo XHR. Quer dizer o quê? Ele fez uma requisição externa. Né? Foi uma requisição externa que ele acabou de executar. E aqui no console, ó, eu tenho meus dois consoles exibindo a mesma coisa, os 200 usuários. Nada diferente disso, galera. É bem simples. Você tendo a biblioteca do Axios importada, você pode executar quantos fetches você quiser dessa maneira aqui. Só que a gente está sempre acostumado a trabalhar com GET, né? Então vamos fazer o seguinte, nesse vídeo daqui, a gente também vai executar um POST, certo? Essa API específica, esse JSON placeholder typecode.com, nos permite executar um POST, né? Eu posso passar um array para ele, ele vai só me retornar esse array. Né? Só vai fazer ali um bate-volta, né? Um ping-pong. Então vamos lá. Como é que seria se eu fosse executar aqui o POST, né? Eu vou colocar aqui, ó. Agora vamos criar um POST, certo? Então, um comentário aqui. Como é que seria o post utilizando o fetch, né? Pessoal, primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o objeto que a gente quer enviar. Se eu estou criando um post, eu quero postar algo. Você já foi no Correios e postou uma carta? Ou postou um envelope? Ou postou alguma mercadoria? No post é a mesma coisa. Eu não posso fazer um post vazio, né? Pelo menos eu não deveria, né? Então eu vou criar algo para fazer esse post. Então eu vou criar aqui um const data, vai ser um objeto. Vou criar um const, mas pode ser um var, pode ser um let, depende da sua aplicação. Vou colocar esse aqui que ele está me sugerindo, um title, ou seja, vamos só mudar aqui para... O title vai ser aula sobre FAT e Axios. Não vai ter esse complete, eu vou colocar um content, que é o que a API me pede. Então, como é que tu sabe que ela pede content? Essa API tem uma documentação. Se você acessar o jsonplaceholder.typecode.com, lá vai ter um swagger, que é o que é utilizado, né, para fazer as documentações de APIs. Então, vou colocar aqui, ó, nosso conteúdo sobre FAT e Axios. Né? Somente um stringzinho básico aqui. E eu vou colocar também de quem é esse post. Eu vou dizer que é do usuário 1. Rapaz, pronto. Lembra que a API de cima, o GET, me traz vários usuários? Então agora eu vou pegar esse post e vou declarar para aquele usuário. Ou seja, eu estou criando um post para o usuário, como se fosse um blog, né? Então vamos lá. Como é que faria isso aqui se fosse um fetch? Eu vou copiar esse fetch aqui de cima. Só para não ter que estar reescrevendo. Vou colar ele aqui embaixo. A URL, né, que eu preciso mandar o meu post não é essa barra todos. É barra posts. Porque eu vou criar um post para dentro de um usuário.
Só que perceba que o fetch, se eu não passar as options dele aqui, ele vai tentar executar um get, certo? E ele vai me trazer os posts de um determinado usuário ou de todos os usuários. Não é isso que a gente quer. A gente quer enviar um post para lá. Então a gente vai passar como segundo parâmetro aqui um objeto, certo? Dentro do fetch, pessoal, você pode passar o primeiro parâmetro, que é o URL, e o segundo parâmetro são as options, né? Olha, o que você quer fazer no fetch? Você quer fazer um get, um post? Você vai passar algum conteúdo a mais? Você vai passar um corpo para ele? E é isso que nós vamos fazer, certo? Então, ó, eu vou dar um tab aqui para o tab9 completar o meu código e vejam só. Eu acabei de dizer para o meu fetch que eu vou executar um post, certo? Lembra daquela aula de método? Método get, método post, put, delete, fetch, são os verbos, né? Do HTTP. Então, acabamos de executar um post. Estou dizendo para ele que eu vou executar um post. Ah, Chicão, mas quando tu faz o fetch sem isso, ele faz um get. Por quê? Porque, por padrão, o fetch já está esperando que seja feito um get. Aqui eu estou sobrescrevendo as opções padrões, certo? Tenho que dizer que o meu header vai ser content-type-application.json, ou seja, o tipo de conteúdo que eu vou transitar, né, que eu espero aí receber, é um JSON. Beleza? Acabei de dizer para ele, olha, o conteúdo que tu vai me devolver é um JSON. E aqui no body, o que é o body? Body significa corpo. No corpo da requisição, no corpo do post, eu vou ter que enviar o meu envelope. Estou postando a minha carta. Eu vou pegar o nosso objeto data e vou mandar ele em formato de JSON Stringify. Lembra que quando a gente tem uma string que quer converter para JSON, a gente usa JSON.passe? Para fazer o contrário, para converter um JSON para string, JSON.stringify. Certo? E eu vou mandar esse meu JSON aqui, ó, vou mandar esse JSON aqui em formato de string, porque é assim que o fetch trabalha. Morreu? Perfeito? Depois de eu mandar esse cara, o que eu vou ter aqui no meu primeiro DEN, né? No meu primeiro DEN, o que eu vou ter aqui? A mesma coisa, pessoal. Eu vou dizer que o meu response.json. Por quê? Eu acabei de dizer que eu estou esperando o JSON e eu acabei de pegar esse promise. Lembra que o fetch retorna um promise e esse promise eu vou convertê-lo em JSON. Depois disso, eu vou ter um segundo den com data e eu vou dar um console.log em data. É exatamente igual. Exatamente igual. A única coisa que mudou foi esse segundo parâmetro aqui que a gente passou para dentro do fetch. O retorno é a mesma coisa. Se a gente vier aqui para o navegador agora, ó, a gente consegue ver o retorno dele. Ó. Nosso conteúdo sobre Fat Axios, ID 101, ou seja, ele criou um ID para a gente, é o ID desse post que eu acabei de enviar. Tem um título aqui e está relacionado ao usuário 1. Olha só, o meu post já funcionou. Se eu vier aqui em rede, a gente consegue ver aqui, ó, status 201 do Fat, ó, para o posts. Olha só o conteúdo que eu enviei para ele. Ó. Se a gente clicar aqui em cabeçalho, a gente vê que foi um post, ó, ele me retornou 201. Lembra que a cadeia de status code 200 é que deu certo? Ela tem variações, né? Então, o 201 é created, ou seja, olha, você tentou criar algo e esse algo foi criado. Beleza, tá aqui a visualização do que eu passei, do que ele me retornou, e tá aqui a visualização do que eu enviei, ó. Tudo que tá aqui nessa segunda aba depois do cabeçalho é o que eu enviei, certo? Tá aqui, ó, o meu JSONzinho bem bonitinho. E tudo que está em visualização ou resposta é o que ele me devolveu. Então, isso aqui que ele me devolveu é a mesma coisa que a gente está printando aqui. Certo? Matou a pau aí fazer o post com fetch. Agora, vamos fazer o quê? Vamos fazer o post utilizando o Axios. Aí você vai ficar extremamente decepcionado, porque a gente aprendeu a utilizar o fetch, né? A gente teve que escrever essa ruma de linha para executar o fetch, e com o Axios você vai ver que é mais fácil. Mas, galera, não pule etapas. Não queira aprender a usar uma biblioteca sem saber qual é a base que ela pertence. O Axios pertence à base do Fetch API. Então, tudo que o Axios vai fazer vem do Fetch. Se você não conhecer o Fetch, não adianta. Você até pode trabalhar com Axios, porque você vai ver na internet como faz e vai fazer, copiar e colar. Mas na hora de trocar uma ideia e conversar sobre, você vai perder essa parte, porque você não vai saber que uma coisa deriva da outra, entendeu? Por isso que é importante aprender a base do JavaScript antes de correr para uma biblioteca, para um framework da vida. Então vamos lá. Axios, ponto, né? Axios, ponto. Qual é o verbo? Qual é o verbo que eu quero fazer agora? É um post. Então, axios.post. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos passar a mesma URL do fetch. Vou jogar para cá, para dentro. E a diferença, galera, é que eu não preciso passar essa ruma de objeto, não preciso passar essa ruma de opção. Eu só preciso dizer assim, ó, data. Por quê? Porque o post do Axios já está com isso aqui encapsulado, ó. Ele já sabe que ele vai ter que me devolver um content type JSON. Ele já sabe que o método é post, porque eu assinei aqui, ó, falando ponto .post.
Então, o segundo parâmetro que eu passo para ele é qual é o objeto que você quer postar, qual é a carta que você quer enviar, qual é o conteúdo que você quer mandar para essa URL. Está aqui. E é em formato de objeto. Não preciso converter ele para string file. Morreu. Agora eu faço o meu ponto dentro, que eu vou até copiar aqui de cima. Ó. Vou colar aqui embaixo. E tá feito o nosso Axios.post. Está aqui, ó. Os dois gets com fetch e com Axios e os dois posts com fetch e com Axios. Olha só, a gente tem pouco mais aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Com fetch a gente vai ter aqui umas 15 linhas, porque eu preciso desse objeto aqui declarado. Certo? No get, é praticamente a mesma coisa, a gente só evita ter esse then aqui, ó, certo? Porque o Axios já abstrai isso aí pra gente. Mas, galera, é tão simples utilizar um quanto utilizar o outro. Basta você ler a documentação do Axios para você entender que é a base do fetch, com algumas melhorias, né? Algumas particularidades que vai deixar o código um pouco mais bonito, né? De você escrever, por assim dizer. E você pode até criar aí, já fugindo um pouco do assunto, imagina que você está usando o Axios e o Axios para de funcionar. Você vai ter que refatorar todo o seu código mudando de Axios para fetch, né? Ou mudando aí para um HTTP request diferente. Então você pode criar uma classe de HTTP client, onde você vai dizer lá se você vai utilizar o Axios ou o fetch, né? E abstrair todo esse código aqui. E fica uma maravilha. Mas a aula de hoje era só isso, certo? É um vídeo curto, beleza? Espero que você tenha gostado, espero que você comece a utilizar o Axios aí nas suas aplicações de JavaScript. Não espere chegar no Node para utilizar as bibliotecas. Abra o CDN, veja quais são as bibliotecas disponíveis, copia lá o CDN, cola no seu código e mão na massa, beleza? Se você gostou desse vídeo, já sabe, dedo no like, dedo no se inscreve. A gente vai trazer mais conteúdo na semana aí. Daqui a pouco meu PC está voltando para eu conseguir postar cada vez mais vídeos, cada vez melhores para vocês, certo? Nosso intuito sempre foi esse, um assunto, um vídeo curto, entregar para vocês o conhecimento. Valeu, eu vou ficando por aqui. Um abraço.